hoje Tá dando certo aí? Você vai me orientando, tá, Estevam? Nós vamos escolhi um tema do Evangelho para conversar com vocês hoje. Na verdade, era o Fernando que ia fazer essa palestra, mas ele, por questões de horário, não conseguiu fazer, né? E aí nós trocamos. E aí eu fui escolher um tema Evangelho. Vamos falar de uma coisa do Evangelho, né, Johnny? E aí, a hora que a gente vai escolher temas do Evangelho, normalmente a gente busca, né, aquelas passagens evangélicas que em algum momento fala mais de perto para a gente, né? Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma passagem lá do Cristo, uma palavra dele, etc., né? Que para nós parece que tocou mais naquele momento, naquele instante que a gente se deparou por ela. Então, essa passagem, ela tá que eu escolhi aí, e não foi à toa, né? Porque em algum momento ela falou coisas importantes para mim. Ela está lá no Evangelho de João, né? E lá no final do Evangelho de João, no capítulo 21. E, na verdade, capítulo 21 é o último capítulo do Evangelho. E o João, né, o Evangelho de João é o último dos Evangelhos, é o quarto Evangelho de João. Então eu vou ler a passagem, eu ia trazer um filminho para mostrar a passagem para vocês aí, mas acho que não deu tempo de eu fazer isso aqui. Mas a passagem... tá aqui, ó, desculpe. Peguei o livro errado aqui para ler para vocês a passagem do Evangelho aqui. Ela se passa na seguinte circunstância. É a terceira aparição de... Jesus já está ressuscitado, tem a ressurreição de Jesus. E aí a gente tem que ver, entender também, por que acontece a ressurreição de Jesus. Jesus ele morre lá na cruz, desencarna na cruz, né? E depois ele retoma. E essa retomada dele, ou essa ressurreição, ou esse renascimento, onde ele se apresenta, primeiro ele se apresenta para as mulheres lá no túmulo, lembra? E depois ele se apresenta aos discípulos, né? E essa aqui é a última das aparições dele, é a última aparição do Cristo, é a terceira aparição do Cristo. Na primeira aparição de Jesus aos discípulos, o Tomé não estava lá, Marcelo. Certo? E aí depois os discípulos falaram, olha, Tomé, nós vimos Jesus, conversamos com ele disse isso e aquilo. Aí o Tomé falou, não acredito. Só acredito se eu poder tocar nas chagas de Jesus e sentir a respiração dele. O Tomé falou isso. Lembra aquela história? Veio para crer? Nasce aí. Na segunda aparição, quem estava lá? Tomé estava lá na segunda aparição. E o Cristo, sem falar nada, chamou Tomé. Tomé, toca minhas chagas. Né? E o Tomé foi lá e tocou as chagas do Cristo, pôs a mão. Aí o Cristo, bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. É lá que Cristo fala essa palavrinha. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer, aqueles que acreditam, sem a necessidade do ver. E nós estamos aqui na terceira e última aparição do Cristo. E eu gostaria que a gente pensasse o seguinte, olha, Cristo a vinda do Cristo certamente foi cercada de muito planejamento. Todos os detalhes da vinda dele eram vistos com muito cuidado, né? Porque eram oportunidades raras, momentos importantes. Agora Cristo resolve ressuscitar, reencarnar, aparecer. Então imaginem vocês, quando ele retorna a aparecer, bom, eu vou voltar, diz Dona Marlene. E o que eu vou fazer ao voltar? Então ele vai fazer coisas importantes ao voltar. Porque é uma oportunidade, Olimpia, que não pode ser desperdiçada. Como Cristo não desperdiçaria nada. Então a gente tem que ficar muito atento ao que o Cristo dizia, tá certo? Quando ele volta da sua ressurreição. Porque depois ele não vai reaparecer mais. Essa aqui é a última ressurreição do Cristo. Então é a última das palavras do Cristo registrada no Evangelho. Cristo ressuscitado aqui, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. E como é que se dá essa terceira aparição? Os apóstolos, todos eles, estavam no mar da Galileia, né? Pescando lá, no lago de Genezaré, tem vários nomes, né? Lago de Cafarnaum,
que eram as cidades que tinham ali em volta. Então, Lago de Cafarnaum, Genezaré, né, Mar da Galileia, se refere a toda aquela região onde havia a pesca, né? A pesca, a vida em torno do mar ali, da praia, era corriqueira. Então, seu João estava lá, os barquinhos, 2 barquinhos com os apóstolos pescando. Lá um pouco mais distante, assim, pescando. Aparece um homem na praia, né? E avista o barquinho, os 2 barquinhos lá, era Jesus. Só que eles não sabiam ainda que era Jesus, um homem que apareceu, né? E aí eu vou ler para vocês aqui. Então, ao raiar do dia, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, Jesus disse a eles: amigos, acaso tendes algo para comer? Então, aquele homem perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Que era Jesus. Responderam-lhe: não. Ele lhes disse, então: lançai a rede para a parte direita do barco e encontrareis. Lançaram então. E já não podiam puxar devido à grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, diz a Pedro. Na verdade, aquele discípulo a quem Jesus amava é João. Então João diz a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ao ouvir que era o Senhor, Pedro se vestiu, né? Lançou-se ao mar. Então ele se veste e se lança ao mar. Os outros discípulos, porém, vieram no barquinho puxando a rede de peixes, pois não estava longe a terra, cerca de 100 metros, 200 côvados. Côvados é um cotovelo aqui. Cerca de 100 metros. Então Pedro pulou na água em direção, porque o João falou: é o Senhor. Aí o Pedro se lança na água, dona Marlene. Tá certo? Vai lá correndo para o Senhor. E os outros vão puxando o barquinho cheio de peixe. E se aproximam da praia. Dá para a gente imaginar isso? Né? Imagina a emoção desses homens, né? Que viveram com Jesus, seu João, aqueles anos todos, viram as maiores maravilhas de Jesus. E de repente se deparam com alguém lá na praia, né? Perguntando por comida. Né? Então, e aí eles se identificam com o Senhor e vai lá se aproximar deles aqui. Então Pedro se atira no mar. Os outros vão puxando o barquinho, diz ele. Assim que desembarcaram em terra, viram uma fogueira posta. Peixes foram colocados sobre ela e pão. Então começaram a comer em torno ali, né, daquela fogueira, e Jesus sentado ali com eles, comendo, participando daquela ceia ali. Jesus lhes disse: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava interrogá-lo. Ninguém quis interrogar o Cristo, viu, Bruno? Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Vem Jesus, toma o pão e dá a eles, igualmente os peixes. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Lembra de vocês? Era a terceira e última vez. Depois de levantar-se dos mortos, depois de ressuscitar. Assim que comeram, e aqui começa a conversa nossa de hoje aqui. Assim que comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, me amas mais do que a estes? Apontando os outros. João, você me amas mais do que a estes aqui? Jesus pergunta para o Pedro. Aí o Pedro, né, diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o que Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas, como é colocado em outro lugar. Novamente, Jesus diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Segunda vez perguntou isso. Pedro lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Cristo diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas.
Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, ficou triste. Por lhe ter dito pela terceira vez, perguntado pela terceira vez se tu me amas. Ele diz ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz a Pedro: Pedro, alimenta as minhas ovelhas. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje, sobre essa passagem do Cristo, né? E é a última passagem, né? Tem mais um pedacinho que eu vou comentar ao final, se der tempo, que encerra isso. É sobre esse pedaço que eu queria conversar com vocês um pouquinho. Então, há uma coisa curiosa nisso, né? Antes de entrar propriamente disso, vocês se lembram como é que Jesus encontrou Pedro? Como é que Jesus chamou Pedro? É no episódio que está lá chamado A Pesca Maravilhosa, lá atrás, né? Observe que é a mesma coisa. Lá atrás aconteceu a mesma coisa, né? Pedro e André estavam... Jesus, lá começa a história assim, vou contar essa primeira passagem lá. Jesus estava falando na praia, Aristeu, para as pessoas, mas as pessoas estavam se aproximando muito dele. Aí ele pede, ele entra no barquinho de Simão e fala: me empreste-me o seu barco, que eu vou um pouco ao largo. Então Jesus entra naquele barquinho, e adentra um pouco ao mar, uns 15 metros mais ou menos, e começa a falar para a multidão. Então a multidão fica na praia e Jesus, que já realizava milagres, já tinha curado leprosos, cuja fama dele já percorria as cidades, ele começa a falar para aquela multidão, e Pedro, que estava por ali, começa a observar a fala de Jesus. E Jesus fala, né, faz o seu sermão, a sua mensagem ao povo. Ao final disso, ele fala para Pedro: filho de João, né, de Jonas, ele fala: empreste-me o seu barco, vamos ao largo, me leve ao largo. E aí eu quero lançar a rede. Aí o Pedro diz nesse dia, falou: mas Senhor, nós já lançamos a rede todo dia, há horas nós lançamos redes nesse mar e não pescamos nada. Mas se tu os está mandando, eu o farei. Essa é a resposta de Pedro. Aí o Pedro então se lança ao mar, vai mais adentro no mar com um barquinho, né? E tem outro barquinho que está acompanhando eles também. Um segundo barquinho que os acompanhava nessa coisa toda. Aí chega lá no meio do mar, o Cristo manda lançar a rede. E novamente eles lançam a rede. E a rede vem cheia de peixe. Cheia de peixe. Pedro fica maravilhado com aquilo. Porque ele estava maravilhado, primeiro, com a mensagem que ele estava ouvindo do Cristo ali, falando naquele barquinho para a multidão. Sentindo a emoção daquela fala de Jesus. Tocado por aquela fala. E agora acontece isso, e ele havia pescado a noite inteira, lançado as suas redes para os mais diferentes lugares, não tinha pegado nada, e o Cristo ordenara a ele que lançasse ali, e ali ele pegou muitos peixes. Pegaram tanto que precisaram chamar o segundo barco para ajudar a levar os peixes. E quem era que estava nesse barco do Pedro? Pedro e seu irmão André. Quem estava nos outros dois barcos? Tiago e João estavam nos outros dois barcos. Aí eles vão para a praia. Aí é que Pedro, né, fala: Senhor, né, Senhor, eu não sou... Pedro fica tão maravilhado com aquilo que a primeira fala de Pedro: Senhor, eu não sou digno de falar com o Senhor. Ele fala para Jesus. Aí ele fala: Pedro, eu te farei pescadores de homens. É quando ele lembra essa frase. Então é nesse momento que ele convida, Juliana, Pedro e André, que eram irmãos, para constituírem o seu apostolado. E nesse momento que ele vai convidar Tiago e João para constituírem também o seu apostolado. Observem vocês agora como que essa primeira presença, aí ele fala, inclusive, a hora que estão os quatro, ele fala: segue-me. Ele fala para os quatro, Aristeu.
segue-me. Os quatro que estavam, são os 4 primeiros apóstolos que ele estava construindo ali, que eram seus discípulos naquele primeiro momento. Vão se tornar apóstolos mais adiante. Segue-me. Né? E observem com essa... Então, esse foi o primeiro contato com Pedro, chamado pesca maravilhosa. Se vocês buscarem, vocês vão ver isso. E o último contato com Pedro, nas mesmas circunstâncias. Lança sua rede para o lado direito do barco. Né? Aquele homem lá da praia falou que era o Cristo. Observem a semelhança disso tudo. Observa, né, como que as coisas são. Para a gente pensar, refletir sobre ela. Né? E o mais interessante é que ele convida Pedro para segui-lo, que é a mesma coisa que ele vai fazer no final, mais no final, naquele capítulo que eu ia ler para vocês aqui. Mas vamos voltar lá para aquela conversa, para a primeira conversa lá, de Pedro chegando para... Jesus chegando para Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E o Pedro responde, sim, eu amo. Até que na terceira ele se entristece, talvez a gente também se aborrecesse, né? 3 vezes eu falando a mesma coisa. Agora, por que Cristo fala 3 vezes a mesma coisa? Tu me amas? Alimenta as minhas ovelhas, diz ele. Esse foi o diálogo. E fala isso 3 vezes. Vocês acham que isso impactou a vida do Pedro ou não? Como é que foi a vida do Pedro depois dessa conversa com Cristo? Teve alguma influência? Teve. Muita influência. Né? Mas por que Cristo, então, fala, Pedro, tu me amas? O papel de Pedro na consolidação do cristianismo depois da partida do Cristo é absolutamente essencial. Pedro é a pedra, vamos dizer assim, o pilar fundamental do cristianismo nascente. Pedro foi uma figura fundamental, essencial para a propagação e para a sedimentação do cristianismo, como a gente conhece hoje. Né? Pedro começou a trabalhar em Jerusalém, tá certo? Divulgando e vivendo a mensagem do Cristo todos os minutos da sua vida. Eles, Pedro, junto com Tiago e outros, construíram o seu João nas cercanias de Jerusalém, as casas do caminho, que eram estalagens, que recebiam as pessoas em sofrimento e em necessidade de acolhimento. E se instalavam nessas casas, e eram casas de assistência, de cuidado. E eles começaram a trabalhar, tá certo? A operar junto às pessoas mais necessitadas. Ficaram conhecidos como a casa do caminho. Tiago trabalhou muito, Estevão esteve instalado nessas casas do caminho, João esteve instalado nas casas do caminho. Então, ali se começou a construir a casa do caminho, um centro de divulgação do cristianismo, que depois vem Paulo, né? Vem Paulo também beber nas águas do cristianismo. E Paulo vai levar a mensagem do Cristo para fora de Jerusalém, ou para fora daquela região da Palestina. Então Paulo vai levar a palavra do cristianismo aos gentios, a Roma, né, a Turquia, né, todos os lugares que ele passava, tá certo? Que ele ia fazer essa divulgação. Então, nós só temos o cristianismo como temos hoje, chegou até nós nesses 2000 anos, por conta desses apóstolos do Cristo. Por conta de Pedro, por conta de Paulo, por conta de Tiago, por conta de João, tá certo? Que se entregaram a essa tarefa. Agora, Cristo, quando pergunta a ele, Pedro, tu me amas? De certo, Cristo sabia das lutas e dificuldades que adviriam, né? Todos os apóstolos, exceto João, foram mortos, mortes violentas, todos eles. Pedro foi morrer em Roma, né? Paulo foi morrer em Roma. Só João morreu de velhice, mas todos experimentaram, né, o sofrimento e a dor. Todos experimentaram perseguições importantes, mas todos se entregavam à mensagem, à divulgação
da mensagem do Cristo. Então, quando Cristo fala, Pedro, tu me amas, o que ele queria dizer? Pedro, você tem uma missão importante, não é isso? Qual que era a missão do Pedro? Apacentar as ovelhas, alimentar as ovelhas, essa que era a tarefa do Cristo. E quem que era a ovelha? A humanidade, os homens. O que é apacentar? Apacentar é alimentar, é proteger, é acolher. Isso que é apacentar. E Pedro, então Jesus, sabendo da dimensão da tarefa colocada pelo Pedro, o que Jesus pergunta a Pedro? Tu me amas? E olha que pergunta importante. Durante 3 vezes. Por quê? Porque ele sabia a dimensão, a extensão da tarefa que estava sendo colocada como responsabilidade do Pedro naquele instante. Vocês imaginam o tamanho dessa tarefa? Cristo veio, trouxe a sua mensagem, tá certo? Sofreu perseguições e partiu. E se não houvesse esses apóstolos? E se não houvesse essa gente toda que nós estamos conversando aqui? Então a tarefa era grande, a tarefa era estupenda. Mas Cristo não perguntou do Pedro, João, das suas habilidades, do raciocínio. Perguntou não, do seu conhecimento. Imagine se a gente tivesse uma tarefa enorme. Vamos fazer uma entrevista de emprego para alguém desenvolver aquela tarefa. O que a gente ia perguntar para essa pessoa? A gente ia perguntar, será que essa pessoa está qualificada? Será que ela tem habilidade para isso? Qual que é o currículo dela? Será isso? Será aquilo? Não seriam essas coisas que nós perguntaríamos? Se tivéssemos uma tarefa enorme para ser desenvolvida? Mas o que o Cristo perguntou a Pedro, tu me amas? Então, o que está dizendo para isso? O amor é o grande instrumento, a grande ferramenta necessária para alimentar as ovelhas do Cristo. É preciso ter amor. Tu me amas, amor ao Cristo, Juliana. Quer dizer, algo que transcende a crença propriamente dita, né? Mas a certeza, convicção absoluta do amparo, da presença, tá certo, do Cristo, da companhia do Cristo na nossa jornada. Quer dizer, e Pedro sabia disso. Teve inúmeros momentos em sua vida que ele se apercebe da companhia do Cristo. Pedro realizou inúmeros milagres, inclusive, em momentos muito difíceis, tá certo? Mas ele tinha uma fé enorme, porque ele tinha esse amor enorme do Cristo. Então veja os requisitos que Cristo está colocando para o cumprimento de uma tarefa tão grande. Agora vamos pensar em nós, né, Ju? Que requisitos se colocam sobre nós? Talvez esse apenas. Talvez o exercício pleno do amor, completo, íntegro, sem preconceito, sem diferenças, com compreensão, com entendimento, com acolhimento, amor pleno, né? Foi o que o Cristo fez, que o Cristo demandou de Pedro para o cumprimento daquela sua grande missão. E a grande missão era alimentar as ovelhas, apacentar as ovelhas. E aí a gente vê um outro ensinamento, Juliano, através disso. Cristo não disse para reprimir, para transformar a lã da ovelha em ouro. Não demandou isso. Né? Cristo não recomendou que se prendesse, que se matasse, que se reprimisse. Né? Mas Cristo recomendou alimento às ovelhas, nutrição espiritual às ovelhas. E não cobranças, e não exigências, e não demandas injustificadas e transcendentais. Cristo disse, só dê alimento a eles, Pedro. E qual que era o alimento que Pedro certamente distribuía? Era o amor que ele próprio tinha, a compreensão que ele próprio tinha. Então, não exija das ovelhas, mas alimente as ovelhas. Dê a elas, Pedro, o amor que você tem, sem exigências,
sem demandar respostas, inclusive, das ovelhas. É isso que Cristo pediu ao Pedro. Amar e dar, sobretudo, o seu amor alimentando, nutrindo. Ô, seu Luiz, boa noite, sente aí. Se nutrir, né? Então isso que era coisa importante. Isso que era coisa importante que Cristo traz nessa sua mensagem, nesse seu ensinamento aí. E aí a gente começa a se colocar lá atrás, né? Começa a se colocar lá atrás, né, dona Marlene? Tá? Então o que nós precisamos fazer à luz desse ensinamento? Que instrumentos nós precisamos? Amar, mas saber amar. Nutrir, alimentar, mas saber nutrir. É isso que nós precisamos, sobretudo, aprender a fazer. Porque nós muitas vezes amamos de maneira atravessada, né? Nós, às vezes, alimentamos exigindo do outro que ele dê respostas à nossa nutrição. E o Emmanuel fala uma coisa importante, fala, olha, semeie o bem. Uma hora essa semente vai germinar. Não se preocupe você se essa semente não está nascendo, não está florindo, não está germinando. Semeie o bem. Ou seja, alimente o outro sem exigências, sem cobranças. Essa é a grande lição. Compreender isso, entender isso. Amar direito, tá certo? E auxiliar, nutrir de forma adequada os nossos semelhantes. E aí nós nos deparamos na nossa vida cotidiana com inúmeras situações, às vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? O exercício da compreensão, o exercício da tolerância, né? É a nutrição que a gente está dando, né, Johnny? A palavra amigo, o abraço, isso é nutrir. Mas às vezes nós estamos exigindo, né, as nossas dificuldades, às vezes estabelecem cobranças, né, exigências. Nós estamos em condições de fazer exigências? Estamos em condições de fazer exigências? Eu acho que não, né? Quantas dificuldades nós temos, quantas limitações de entender, de compreender, inclusive, a alma humana, o ser humano, aquele que está caminhando ali conosco. A gente, nós fazemos um juízo atrapalhado, equivocado daquele indivíduo. Nós não sabemos o que tem dentro da alma dele, lá dentro dele, e já julgamos às vezes. Temos uma relação às vezes de preconceito. Então nós precisamos aprender, sobretudo, a amar, né? A acolher, tá certo? Aos nossos semelhantes. E ao fazer isso, nós estamos exercitando a caridade plena, como o Cristo falou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aliás, essa passagem está na última conversa do Cristo com os seus apóstolos, que é outra passagem que eu gosto muito do Evangelho. Ele está lá na ceia pascal, naquele último momento, né? Tem um nome esse sermão, esqueci o nome dele agora. Não. Cenáculo. Sermão do cenáculo é o último momento que ele está prestes. Ele está prestes a ser crucificado. Então são as últimas palavras que ele fala para aqueles homens que andaram 3 anos com ele. Imagina a gente, né, prestes a ser as últimas palavras, as últimas recomendações. E aí que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está falando para eles. Ninguém chega ao Cristo se não for por mim. Nesse momento, Cristo está falando para aqueles homens ali. E é nesse momento que ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é nesse momento também, que ele faz uma prece para Deus. Cristo faz uma prece para Deus, intercedendo pelos seus apóstolos. É uma prece maravilhosa, essa prece de Cristo, quando ele fala para Deus, pedindo para aqueles homens ali. Aí ele fala, Pai, eu não sei, eu me emociono, eu não sei dizer direitinho isso aqui,
tá? Mas ele começa dizendo: Pai, vós me destes os seus filhos para que eles cuidassem de mim. Eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre do mal. É isso que ele está pedindo para os discípulos. Então é a prece de Cristo intercedendo por aqueles homens lá. Então, essa última passagem também é uma passagem que eu gosto demais do Evangelho, tá certo? Porque são as mensagens mais importantes, né? Porque se você tem 5 minutos para alguém e vai embora, você vai falar as coisas mais importantes para esse alguém. Tá certo? Então, esses momentos são importantes. E esse aqui é muito importante também. E vocês sabem como é que termina essa conversa? Ele fala isso para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Isso vai calar fundo, certamente calou fundo, né? Falou lá na alma do próprio Pedro. E depois ele sai caminhando, tá certo? E Tiago sai caminhando, o Pedro sai caminhando junto com Cristo. Os dois estão lado a lado assim. E o João vem logo atrás. João vem logo atrás, né? E aí Pedro fica preocupado e pergunta para Jesus, fala: Jesus, e quanto a estes aí? Porque João era muito jovem, né? João era muito jovem. E João tem passagens importantes. João acompanhou Cristo, né? Maria foi recomendada a João, né? Cristo recomenda: João, cuide de minha mãe. Já pensou Cristo falando para João: João, cuide da minha mãe? Né? E aí João era novinho. E aí o Pedro se manifesta, né? Nessa última andada, que é a última, não é o último versículo desse capítulo, não, mas é o último momento do Cristo, última fala do Cristo no Evangelho. Ele fala: que te importa o outro? Segue-me, é que o Cristo fala. Aí Emmanuel tem um livro importante que chama-se Segue-me, né? Então, segue-me, que observem vocês que é a mesma recomendação que ele deu para os 4 apóstolos atrás, quando os convidou. Lembra aquela história que eu contei dos 4, do André? Ele também falou: segue-me, e os 4 foram seguindo Cristo. E agora, no seu último momento, ele fala assim, ele fala para Pedro: Pedro, que importa o outro? Segue-me. Como que ele dizia assim: olha, não se preocupe com o outro. Não se preocupe com o outro. Apenas segue-me. Né? Então isso fica, e aí Emmanuel até trabalha bastante essa questão. Mas eu quero trazer para vocês, aí quando Emmanuel vai tratar disso, Emmanuel é Emmanuel, né, gente? Emmanuel não tem conversa. Então tem uma passagem muito bonita no livro Fonte Viva, tem sobre essa passagem Segue-me, e tem sobre essa passagem do Apacenta aqui. Eu vou ler para vocês aqui, né? Porque aí a gente encerra isso. Porque encerrar com Emmanuel é sempre bom aqui. Deixa eu achar aqui. Já está aqui, velho. Ah, está em cima aqui, por isso que eu não vi, ó. Então está lá no livro Fonte Viva, isso, capítulo 19. Tá? Aí a lição chama-se Apacenta, só para a gente ver, né, fechar isso. Olha, significativo é o apelo do divino pastor. Olha que como Emmanuel sabe, o divino pastor. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade imensa o seu rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor de uma disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro
do qual a lição benéfica surgirá depois. Não te desanimes perante a rebeldia. Já falei. Ajuda o próximo em vez de vergastá-lo, bater, né? Agredir. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para consigo mesmo. E ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação, no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor, então, fará o resto. Né? Então, esse é a nossa promessa de ano novo. Né? Amar melhor, aprender a amar melhor e servir melhor, alimentar melhor. Né? Eu acho que é isso que nós precisamos aprender. Ampliar a nossa capacidade de amar e ampliar a nossa capacidade de servir. Porque é através da sementinha semeada que nós poderemos chegar até o Senhor. Né? Como é que nós vamos exigir estar próximos do Mestre com o que temos até hoje? Né? E é no próximo, é no semelhante que está a nossa escadinha para o céu. A nossa escada no céu, nosso degrauzinho para o céu, nessa linguagem simbólica, é aquele amigo que está sofrendo, precisando da nossa palavra, precisando do nosso abraço, aquele que está precisando do que está sobrando para nós, às vezes, materialmente até. Então é através desses irmãos em luta que nós vamos galgando essa escada e poderemos, né, certamente estaremos no convívio do Cristo. Estamos muito longe disso, né? Mas saber que temos Ele nos acompanhando nessa jornada já é uma coisa a nos alimentar a alma e o coração. Fica mais fácil caminhar na certeza que nós amamos o Cristo. Se amarmos o Cristo, né, essa caminhada fica um pouco mais leve. Então, essa é a mensagem que eu tinha para trocar com vocês. Alguém tem alguma ideia para falar, alguma coisinha sobre isso que nós conversamos? Eu busquei coisa aqui e acolá para tentar construir essa ideia nossa aqui. Mas o que fica para nós é essa mensagem do Emmanuel, a nossa necessidade de aprender a amar direito, né, seu João? E alimentar direito. Ou seja, fazer direito à nossa caridade. Eu tenho uma palavra que eu preciso falar, o que eu aprendi com você. Todo bem que nós faz para o próximo é uma escadinha, que coisa mais linda. É uma escadinha para o céu. Para nós subir para Jesus, olha que coisa linda, né? Alguém quer comentar, Eleonora, alguma coisinha? Você está falando do amor, quer dizer, eu fui uma Netflix sobre o sistema de França, chama Os Três Cristos. É um psiquiatra, inclusive ele faleceu agora em janeiro de 2022, com 92 anos, chama Alan Stone. Ele era professor na universidade, ele saiu pediu licença da universidade e foi para uma casa de pessoas desequilibradas, esquizofrênicas. Ele achou esses três esquizofrênicos lá que se consideravam Cristo. Os três falavam que era Jesus. Né? É interessante que o pessoal tratava ele de super eletrochoque, com sedativo, ansiedade, e ele pediu para ficar os três numa sala, para colocar os três juntos, os três Cristos juntos, e ele queria cuidar deles. É interessante que a gente vê a oportunidade que ele vai transformar esse lance do eletrochoque, da sedação, só com carinho, com atenção e com amor, e que aconteceu a história real. O médico faleceu agora, em 2002, ele fez coisa agora em janeiro.
Então é interessante quem puder assistir a força desse amor. Esse amor que você comentou do Cristo e o Cristo pede, o que esse médico, esse psiquiatra faz com esses três, e o que ele enfrenta? Não é uma coisa de chegar e fazer. As dificuldades, os desafios e as perseguições que ele passa a enfrentar, trazer um método até então muito utilizado. Então é interessante quem puder assistir. Os três Cristos. Olha que interessante. Assistiu? Alan Stone, na verdade é Alan Stein. Ele era alemão e mudou o Stone para perseguição de Deus. Alan Stone. Alan Stone, que é muito interessante. Quem puder assistir, é por amor, José. Alguém mais quer alguma coisa? Cris? Nada? Então vamos fazer o nosso encerramento? Eu faço? Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Procurar nos aproximar dos benfeitores queridos, dos nossos anjos da guarda, irmãos que acompanharam a cada um de nós ao longo desse ano, que tão bem compreendem as nossas lutas, tão bem entendem das nossas dificuldades, mas sempre nos abraçaram, sempre nos acolheram, sempre nos intuíram com palavras, pensamentos bondosos, para que pudéssemos, nas nossas escolhas, fazermos a opção mais correta, mais adequada. A esses amigos queridos, o nosso abraço nessa noite. Que eles tenham de nós o reconhecimento por todo esse ano, as nossas desculpas sinceras e sentidas pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia, por não termos dado ouvidos em muitas circunstâncias. Rogamos a Jesus que derrame sobre esses companheiros e amigos da espiritualidade bênçãos de luz. Que eles possam ser abraçados pelo Cristo, envolvidos no seu amor. Que a nossa prece também possa ser dirigida àqueles entes queridos que já partiram nesse ano, que se encontram no plano espiritual. Que eles também possam, onde estiverem, receberem o nosso abraço, o carinho da nossa prece e da nossa saudade. Que Deus, que Jesus, que os emissários bondosos possam derramar sobre eles as suas bênçãos, fortalecê-los nas suas lutas. Que todos possamos estar certos e serenos de que um dia haveremos de nos reencontrar, nos reaproximar, uma vez que a verdadeira e real família é a família espiritual. Que a nossa prece também possa alcançar a nossa casa, o nosso lar, a todos aqueles espíritos amigos que cuidam desse espaço no plano maior. A eles a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por manterem com profundo carinho esse espaço que acolhe a todos nós. Que a nossa prece também possa servir àqueles outros irmãos em lutas, em dificuldades, que estão instalados no plano espiritual nessa casa, em tratamento e cuidados. A eles também o nosso abraço. Vamos imaginar que estamos colocando no coração de cada um desses irmãos, que aqui estão, sendo tratados, sendo assistidos. Nós estamos colocando no coração deles uma luz, uma pequena luz, que ilumina, que aquece, que fortalece, que enche de esperança esses irmãos, na certeza de que o Pai, na sua misericórdia infinita, acompanha todos nós nas nossas lutas e nas nossas conquistas. Com essa prece, grato à espiritualidade amiga, nós encerramos esse momento dos nossos trabalhos e passamos para um instante de paz.
Que assim seja, Senhor.